Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 7 de outubro de 2021, teremos 6 palpites. Vamos começar ali na Nations League, passar pelas eliminatórias da Copa Sul-Americana e pelas eliminatórias da América do Norte, também válida para a próxima Copa do Mundo. Mas antes da gente começar, já vai se inscrever no canal, já deixa o seu like e ative o sininho de notificações. Então bora, sem muita conversinha, já vamos começar e vamos ao primeiro jogo do dia. Bélgica e França, jogo que vale a segunda vaga na final da Nations League, onde a gente tem mais um grande jogo entre Bélgica e França. França atual campeã do mundo, a Bélgica com a seleção muito forte, muito qualificada, e pelo que vem apresentando ambas as equipes e principalmente pela qualidade técnica de Bélgica e França, eu acredito que deve ser um jogo para gols. Até porque a Bélgica nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. Já a equipe francesa nos últimos 5 jogos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, utilizando os 2 jogos mais recentes, 2015 e 2018, onde a gente tem essas seleções mais parecidas com as seleções atuais, eu falo em questão de elenco, a gente teve um 4-3 para a Bélgica e 1-0 para a França. Então, tendo em vista todo o contexto, por ser uma semifinal, por ser duas seleções com grandes jogadores em campo, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,45, mas é aquele jogo com 5 minutos de bola rolando, a odd está batendo 1,50 e acredito que seja o momento de pegar uma cotação um pouco melhor. Porque a gente está falando de duas equipes jogando uma semifinal de uma competição que vale taça. Uma competição que vem crescendo na Europa, até porque eles jogam entre si e isso está valendo muito para eles. Sem falar que a Bélgica vem de 3 vitórias seguidas, 2 fora de casa sobre Estônia e Belarus e uma sobre a República Tcheca, que fez uma boa Eurocopa. E a França, que não foi tão bem nessa última Euro, vem de uma vitória sobre a Finlândia pelas eliminatórias da Copa. Ou seja, é um jogo de duas grandes seleções e que vale uma vaga na final da próxima dessa Nations League, ou seja, um jogo que tem uma tendência de ser muito movimentado por ser semifinal. Quem abre o placar, a outra equipe tem que sair para o jogo e isso pode ser uma característica para o empate ou até mesmo para o segundo gol da outra equipe. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Bélgica e França. Passando agora para Paraguai e Argentina, o jogo vale pelas eliminatórias da Copa na América do Sul, onde a gente tem a Argentina em segundo com 18 pontos e o Paraguai ali em sexto com 11 pontos, querendo entrar na faixa de playoffs que garante uma vaga à próxima Copa. Por isso eu acredito que também deve ser um jogo muito movimentado, até porque para o Paraguai é extremamente importante uma vitória sobre um adversário muito forte na América do Sul. Por isso, tendo em vista toda a necessidade do jogo, eu acredito que deve ser mais um jogo para gols, até porque a equipe paraguaia nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe da Argentina nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, apesar de que nos últimos 5 jogos em apenas 2 a gente teve 2 gols ou mais, pelo momento que vive a equipe paraguaia, sexta colocada, ali a caça do quinto colocado e quarto, eu acredito que deve ser sim um jogo para gols, até porque a Argentina vem muito confiante com 3 vitórias seguidas e é a atual campeã da Copa América. Por isso, mais de 1.5 gols, a odd está na casa de 1,41, uma cotação muito boa já para esse mercado de 1.5, mas quem quiser esperar ali 1,50 com 10 minutos de jogo, acredito que seja viável também, até porque a gente está falando de um Paraguai que já marcou 9 gols e tomou 11, ou seja, uma equipe que está brigando para a próxima Copa do Mundo, mas que já tomou mais gols do que marcou, contra uma Argentina que vem em segundo lugar com 15 gols marcados e apenas 6 sofridos, vem embaladíssima, vem muito bem, jogando um bom futebol. Até mesmo antes da Copa América, da vitória na Copa América, a equipe já vinha com bom futebol e depois continuou. Já colocou um 3-1 na Venezuela e um 3-0 na Bolívia. São seleções não muito fortes, mas a Argentina mesmo assim foi lá e mostrou um bom futebol, fez o resultado, fez um bom jogo. E pega um Paraguai que vem de uma vitória sobre também a Venezuela, mas de bons jogos, onde acabou perdendo outros e empatou com a Colômbia. Ou seja, os paraguaios estão muito vivos nessa classificação à próxima Copa e caso vença
França podem até assumir ali a quarta posição dependendo de uma combinação de resultados. Ou seja, um jogo muito importante para os paraguaios e um jogo que coloca uma Argentina que vive um momento muito bom. Então, tendência de bons gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo é o nosso palpite para Paraguai e Argentina. Passando agora para Estados Unidos e Jamaica, jogo válido pelas eliminatórias da América do Norte, onde a gente tem os Estados Unidos em segundo com 5 pontos e a Jamaica em oitavo com apenas 1 ponto em 3 jogos. Outro jogo que tem uma boa tendência de gols, mas que ainda assim eu acredito que os Estados Unidos é muito mais favorito para esse jogo e deve ser a tônica dessa partida, até porque a equipe dos Estados Unidos nos últimos 5 jogos são 2 vitórias e 3 empates. É o atual campeão dos principais torneios da América do Norte e Central e vai pegar uma Jamaica que não vence a 5 jogos. São 4 derrotas e 1 empate nos últimos jogos, não vem bem. Nessa qualificatória para a próxima Copa do Mundo, de 8 equipes é a última, tem apenas 1 ponto em 3 jogos e pega a melhor seleção ou uma das melhores seleções da América do Norte, que conta com Pulisic, McKennie, Serginho Dest, vem com a seleção muito boa e deve fazer muito trabalho até na próxima Copa do Mundo já. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser um handicap asiático -1 nos americanos, porque a equipe é muito forte, é muito dominante junto com o México ali nessas eliminatórias da América do Norte, já marcou 5 gols e tomou 2. Vai pegar uma Jamaica que já marcou apenas 2 gols, mas tomou 6. Lembrando também que quando os Estados Unidos joga com a Jamaica em território norte-americano, nos últimos 5 jogos a gente teve 4 vitórias e apenas 1 vitória dos jamaicanos. Sem falar também que os Estados Unidos dentro de casa vem de 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, ou seja, já tem um elenco muito forte, já tem um histórico muito bom contra a Jamaica, então o favoritismo é todo sim dos americanos e pelo futebol que vem apresentando e pelo elenco que eles têm com jogadores jogando nas principais ligas da Europa, eu acredito que os Estados Unidos é favorito e pode fazer até quem sabe um placar bem elástico nesse jogo. Por isso, handicap asiático -1 nos Estados Unidos, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Venezuela e Brasil, jogo das eliminatórias sul-americanas, onde a gente tem o Brasil em primeiro com 24 pontos e a Venezuela em último com apenas 4 pontinhos em 9 jogos. Outro jogo aqui que mostra duas equipes em momentos completamente opostos e que traz um favoritismo muito grande para o Brasil, que pode continuar batendo recordes. Até porque vai pegar uma Venezuela que hoje, juntamente com a Bolívia, é uma das piores seleções da América do Sul. Vem de 4 derrotas seguidas, 2 dentro de casa, 2 fora de casa, e pega o Brasil, que vem de 2 boas vitórias sobre Chile e Peru. Além disso, fez uma boa Copa América, acabou perdendo na final, mas é uma seleção muito forte, vem de 8 vitórias seguidas nas eliminatórias e chega com muita moral contra a Venezuela, mesmo fora de casa. Por isso eu acredito que o Brasil também é favorito para esse jogo e o nosso palpite vai ser um handicap asiático -1 também no Brasil. Odd está na casa de 1,50 e eu acredito que o Brasil é sim possível vencer por 2 gols ou mais essa partida, até porque a Venezuela não vem nada bem e mesmo o Brasil vencendo muitos jogos por 1-0, onde das últimas 4 vitórias 3 foi por esse placar, caso isso volte a acontecer nesse jogo da Venezuela, a gente tem apenas a aposta devolvida. A gente só perde em caso de empate ou derrota da seleção brasileira. Mas pelo que vem apresentando, e mesmo sem Neymar, eu acredito que a seleção ainda assim tem condições de ganhar da Venezuela, que é fraquíssima, tá em último, atrás até mesmo da Bolívia, uma seleção historicamente muito ruim no cenário sul-americano e já marcou apenas 5 gols e tomou 15. E vai enfrentar o melhor ataque da competição disparados com 19 gols e tomou apenas 2, ou seja, o Brasil chega com muito critério e muito crédito para fazer uma boa vitória. Por isso o nosso palpite é nessa vitória dos brasileiros, até porque o contexto dessas partidas entre Venezuela e Brasil sempre traz um favoritismo muito grande para os brasileiros, onde nos últimos 5 jogos na Venezuela entre Brasil e os donos da casa foram 5 vitórias brasileiras. Por isso, handicap asiático -1 no Brasil, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo.
Passando agora para Peru e Chile, outro jogo dessas eliminatórias sul-americanas, onde a gente tem o Peru em sétimo com 8 pontos e o Chile em oitavo com 7 pontos. Jogo extremamente importante para ambas as seleções. Quem vencer continua na briga pela classificação à próxima Copa e quem perder complica bastante. E é um jogo que eu acredito que deve ter uma tendência de gols, até porque é extremamente essencial para as duas seleções. Sem falar também que o Peru nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Chile, nos últimos 5 jogos, em apenas 2, a equipe teve 2 gols ou mais em suas partidas. Mas, quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em todos eles tivemos 2 gols ou mais, sempre jogos bem movimentados. Por isso, mais de 1.5 gols, a odd nesse momento está na casa de 1,45, mas é aquele jogo com 5 minutos a odd tá batendo 1,50. Para quem já quiser pegar com 1,45 também é uma boa cotação, mas eu acredito que 1,50, por mais que seja pouco, alguns tiques a mais no longo prazo sempre faz uma diferença, e a gente está falando de duas seleções que precisam muito da vitória. O Chile vem de 5 jogos sem vitória, são 4 derrotas e 1 empate, enquanto os peruanos têm 1 vitória sobre a Venezuela e também não vem muito bem, são 3 derrotas e 1 empate nos outros jogos. É um jogo extremamente importante, é aquele jogo de 6 pontos tanto para Chile como para Peru, porque quem vencer continua ali encostado no pelotão de cima tentando a vaga, e quem perder fica muito difícil, vai ter que ganhar praticamente todos os outros jogos para conseguir uma vaga, uma quarta ou uma terceira vaga, ou até mesmo a quinta vaga. Ou seja, um jogo que vale muito para os chilenos, porque jogam fora de casa, e para os peruanos nem se fala, porque vai enfrentar um adversário, um concorrente direto, uma forte seleção do cenário nos últimos anos sul-americanos, e joga dentro de casa. Por isso eu acredito que deve ser um jogo muito movimentado, sem falar também que nos últimos 5 jogos sempre teve muitos gols nos placares. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Peru e Chile. E passando para o último jogo do dia, México e Canadá, jogo também das eliminatórias para a Copa, só que na América do Norte, onde a gente tem o México em primeiro com 7 pontos e o Canadá ali em terceiro com 5 pontos. Jogo que eu acredito que tem um favoritismo assim grande por parte dos mexicanos, mas que o Canadá aqui nos últimos anos vem tendo uma safra boa, vem sendo uma equipe organizada, por isso eu acredito que o mercado de gols deve ter uma tendência mais predominante. Até porque o México nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe canadense nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe também teve 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todos eles também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,52 e aquele jogo saindo 2 gols, a gente fica com a aposta devolvida, a gente vence em caso de 3 gols ou mais e só perde com 1 gol ou nenhum gol na partida. Mas por estar falando de duas equipes das 3 melhores do continente norte-americano, eu acredito que deve ser um jogo muito movimentado, até porque o Canadá tá ali em terceiro, perto ali de um Panamá que hoje estaria numa repescagem para a próxima Copa do Mundo e vai enfrentar uma das melhores equipes do continente. Então é muito importante vencer, é muito importante pontuar, e para isso vai precisar fazer gol. Mas do outro lado tem o México, que vem com uma boa sequência, vem de um empate contra o Panamá, uma vitória contra a Costa Rica e uma vitória sobre a Jamaica. Então precisa muito vencer contra um concorrente direto, sem falar que quando se enfrentam sempre tem jogos muito movimentados, onde a gente já teve um 2-1, um 3-1, um 3-0 e 2-2-0, ou seja, jogos sempre muito movimentados com ao menos 2 gols na partida. E além disso, como eu falei no começo da análise, um palpite aqui na vitória do México também não é nada ruim, é um pouco mais arriscado, mas eu acredito que a equipe mexicana é favorita, mas a tendência de gols, na minha visão, por ser um Canadá uma equipe bem organizada, também é muito boa e maior nesse caso. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para México e Canadá. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 6 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês, e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!